Olá e bem-vindos. Hoje vamos analisar documentação técnica. O foco é a configuração de cores e imagem no ambiente gráfico. A ideia é perceber, bem, porque é que as definições que vêm por defeito muitas vezes não são as melhores. E como é que podemos afiná-las para ter a melhor experiência visual e também o melhor desempenho. Os documentos explicam como mudar a profundidade de cor, ajustar a imagem. Vamos a isso. Exatamente. É que muitas vezes o sistema arranca com um padrão chamado VESA. A vantagem é que é super compatível, não é? Funciona em quase todo o lado, o que é bom para começar. Mas o problema é que se perde muito. Abdica-se de coisas como a aceleração gráfica por hardware, e isso, hoje em dia, para jogos, para vídeo, é fundamental. Perceber as opções permite mesmo tirar mais sumo da máquina. Pois. E as fontes explicam algo interessante. A configuração não fala bem em número de cores, fala em bits de cor, certo? Isso mesmo, bits por pixel ou BPP. Por exemplo, 16 bits, dá para aí umas 65 mil cores. Mas 32 bits já salta, Para 16 milhões de cores. É uma diferença brutal. e é aqui que a coisa aquece, não é? Porque cada nível destes exige memória da placa gráfica. Um mínimo. Precisamente. E esse mínimo aumenta. E muito. Com a resolução do ecrã. A sério? Quer dizer, quanto maior a resolução, Mais memória de vídeo precisas para a mesma profundidade de cor. Há tabelas na documentação que mostram isso. Para 640 por 480 é pouco, mas se queres tipo 1024 por 768 com 16 milhões de cores, aí a necessidade de memória já dispara. No exemplo que dão, seriam precisos 2 MBs. que hoje parece pouco, mas percebe-se a ideia. Exato. E atenção, nem todos os monitores aguentam resoluções muito altas. E há um aviso importante na documentação. A opção de 24 bits Sim, parece que pode causar problemas em alguns sistemas. É mais instável. Normalmente 16 ou 32 bits são, apostas mais seguras. e isso leva-nos ao hardware, claro. A documentação fala das placas gráficas, dedicadas versus integradas. Fala assim, e insiste bastante na vantagem das dedicadas. As que não são on-board. Isso. Porque as integradas, as on-board, o que fazem é usar a memória RAM principal do sistema. E isso rouba memória ao resto do computador. Exatamente. Prejudica os gráficos, claro, mas também o desempenho geral. Ok, faz sentido. As dedicadas são um investimento maior, mas, Mas o ganho de performance geralmente compensa, e bem. curiosamente, eles sugerem 16 bits como um bom equilíbrio. Sim, entre qualidade visual e a velocidade de atualização do ecrã, a fluidez. Qualidade decente sem tornar tudo lento. Lá está, um compromisso interessante. Ok. Então, como é que se faz a alteração na prática? Depois de usar a ferramenta de configuração como o DPK Reconfigure, que mencionaste. Bem, aí depende um pouco. Essencialmente, temos de dizer ao sistema quantos bits por pixel, o BPP, queremos. Se o ambiente gráfico for iniciado manualmente, tipo a moda antiga, com Start X, Sim. pode-se adicionar uma opção ao comando. Algo como Start X menos BPP 16. E até dá para criar um atalho para isto, um alias, no fecheiro .rc, para ser permanente. Uhum. E para quem usa um gestor de login gráfico, como o XDM, que eles mencionam, Aí é diferente. Edita-se um fecheiro de configuração do próprio gestor. No caso do XDM, seria o etc x11 XDM X-Servers. Adiciona-se a opção "-bpp16", ou o valor que se quiser, à linha que arranca o servidor X. parece mais permanente. É mais integrado no arranque automático, sim. E, olha, uma dica de ouro que as fontes referem. Qual? X. Exatamente. É tipo um botão de pânico. Se a configuração gráfica correr mal e o ecrã ficar preto ou ilegível, esta combinação normalmente termina o servidor X e permite tentar de novo. É crucial saber disso. Sem dúvida. E claro. E claro, guardar sempre todo o trabalho antes de mexer nestas coisas e reiniciar o XDM ou o que for. A regra de ouro. Ok. Então acertamos as cores, a profundidade, mas a imagem pode ainda não estar bem alinhada no monitor. Pois pode. Às vezes fica deslocada ou esticada. E aí entra outra ferramenta, certo? Exato, o X-Vid Tune. Serve para fazer esses ajustes finos. Mover a imagem para a esquerda, direita, cima, baixo, ajustar o tamanho horizontal, vertical, quando os botões do próprio monitor não chegam, ou se quer um controle mais preciso via software. Para fazer aquela sintonia fina final. É isso mesmo, para que a imagem encaixe perfeitamente no ecrã. Portanto, resumindo esta nossa análise, a configuração de cor padrão é segura, mas limitada. Sim, é um ponto de partida. E ajustar os bits de cor é um jogo de equilíbrio.
Qualidade visual, resolução, memória gráfica, desempenho. Tudo interligado. E temos ferramentas como as de reconfiguração do servidor X, o Chivtune para o ajuste fino, e métodos para aplicar isto, seja manualmente ou através dos gestores de login. Exatamente, temos controle sobre isto, não estamos presos ao VESA básico. Mas isto tudo levanta uma questão interessante, não achas? Uhum. Qual? Falamos muito sobre quantas cores temos, a resolução, mas e a precisão dessas cores? A calibração? Ah, bem visto. Para quem faz trabalho gráfico a sério ou quer ver filmes com as cores tal como foram pensadas, Será que estas configurações básicas de bits por pixel chegam? Ou será que a calibração de cor, a gestão de perfis ICC e tudo isso é um mundo completamente à parte? É uma excelente pergunta. Estas ferramentas focam-se mais na capacidade do sistema de mostrar um certo número de cores e na geometria na imagem. A fidelidade e a consistência dessas cores, isso já pode exigir outro tipo de ferramentas e conhecimentos. Fica a pergunta no ar, então, para explorar talvez noutra altura.